Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja assistindo, que Deus abençoe o seu dia. Então, gente, hoje eu vim trazer algo, pra vocês, que eu gosto muito de falar, e é da palavra de Deus. Então, eu vou deixar uma passagenzinha na Bíblia, que tem um significado muito importante, um sentido de esperança, certo? E muitos têm perdido, na verdade, a esperança de continuar. Será que ainda é possível? Será que ainda dá tempo? Então eu quero trazer, na verdade, uma palavra, uma passagem na Bíblia, ao qual fala de um homem que ele não desistiu, independente, da sua dificuldade. Antes, eu vou orar a Deus para que Deus ele tome toda a direção de tudo que eu vou falar, no nome de Jesus. Feche seus olhos. Deus de poder e bondade, neste momento, Senhor, estamos aqui em Tua presença. Quero Te agradecer pelo privilégio de falar da Tua palavra e também, meu Deus amado, de ouvir a Tua voz. Eu quero Te dizer, Pai amado, aqueles que estão ouvindo agora, Senhor, a Tua palavra, que o Senhor possa, meu Deus amado, plantar, meu Senhor, agora neste momento a esperança. Aquele que perdeu, Senhor Deus amado, que o Senhor possa, meu Senhor, acender a chama, que possam a cada dia confiar em Ti. Isso é que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, uma palavra bastante conhecida, que se encontra lá no livro de João, capítulo 5, certo? Eu vou ler algumas passagens, alguns versículos, e aí se você tiver Bíblia em casa, vai acompanhando, para que possa testificar tudo aquilo que eu for ler ou falar aqui, tá bom? Diz assim a palavra de Deus, versículo 1. Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próxima à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 apêndices. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas, porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar sã? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou descer, outros descem antes de mim. Até aqui, Por que eu trouxe essa palavra? O que eu tenho visto muito nas pessoas é a falta de esperança. E nada mais, nada menos do que um exemplo de vida, E aí Deus me deu essa palavra hoje e eu decidi postar aqui para vocês. O que acontece nessa passagem é que Jesus ele chega em uma cidade, ao qual, chegando nessa cidade, ele vê um tanque, esse tanque chamado tanque de Betesda, onde havia uma multidão. A Bíblia vai dizer que havia uma multidão de pessoas. Nessas multidões, gente, tinha só pessoas enfermas, coxos, cegos, paralíticos, enfim. E a Bíblia vai dizer que alguém chamou a atenção de Jesus. O que me mostra, o que Deus fala comigo, é que quem somos nós hoje em dia? Na passagem aqui, a Bíblia vai dizer, quando você vai lendo, que esse homem não sabia quem era aquele homem que chegou e perguntou se ele queria ficar sã. Porque no decorrer, Jesus vai se apresentar para ele. Mas ele ainda não sabia que era Jesus Cristo. E aí, no momento em que eu leio essa passagem, eu vejo que ele tinha 38 anos de enfermidade. E sabia que naquele tanque, em um certo tempo, um anjo vinha para agitar a água. Então, muitos já sabiam ali, se aglomeravam sobre aquele tanque ali. A Bíblia diz que eram multidões de pessoas, certo? Talvez alguém teria a ajuda de alguém, porque ele especifica aqui no final do versículo ao qual eu li, que ele não tinha ninguém que pudesse lançá-lo ali, porque ele era um coxo. Só que o que mais me deixou assim encantada é a esperança desse homem que não tinha morrido. A esperança dele ainda permanecia, apesar de 38 anos de enfermidade. Então o que eu penso? Eu digo, hoje em dia a gente não espera algo por hora,
por dia ou por meses. Imagine ano. Talvez você esteja em casa dizendo, será que ainda eu consigo, né, realizar algum sonho? Será que eu consigo ver alguém ser transformado? Será que ainda eu consigo colocar em prática um projeto ao qual sonhei há muito tempo atrás? Eu quero te dizer que o que chamou a atenção no meio daquela multidão, eu acredito que chamou a atenção de Jesus no meio daquela multidão, é que havia naquele homem ainda esperança. Porque pense, só ele era coxo? A Bíblia vai dizer que era multidão e só tinha enfermos. Então não era só ele que era coxo, tinha muitos outros coxos naquele lugar. Mas a esperança ao qual havia naquele coração daquele homem. Então assim, a atitude daquele homem de estar aí naquele tanque, de nem que seja, ai meu Deus, será que surgir alguém me lançar sobre a água e eu ser curado? Vai que hoje seja o dia. Então eu quero dizer para você, não perca a esperança. Só que o engraçado é que a gente pensa que Jesus ele vai fazer de uma forma a qual é padrão, né? A Bíblia vai dizer que o anjo vinha, descia e agitava as águas. Só que o próprio Deus se fez presente. Então eu quero dizer para vocês que a sua esperança tem que estar tem que estar sempre viva dentro de você, para que chame a atenção de Deus, ao qual Ele mesmo venha te dizer, venha fazer na tua vida, que você veja que, pô, não tinha como isso acontecer na minha vida se não foi Deus, sabe? E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele manda simplesmente que ele pegue a cama. Pega a tua cama e vai, sabe? Ele não se molhou, ele não precisou ser lançado no tanque. Talvez você ache que é por uma rota ao qual a bênção vai chegar na tua vida. Mas Jesus está dizendo para você que se você confiar, continuar acreditando, esperar nele, pode ser de forma muito mais rápida. Você pode nem imaginar como Deus ele vai fazer na tua vida. E a Bíblia vai dizer algo que eu achei bastante interessante também, que logo após as pessoas perguntam, quem foi que fez isso com você? Ele vai dizer que não sabia. E aí a Bíblia em seguida diz que Jesus estava no templo e quem estava lá? O coxo. Será que esse coxo foi fazer o que no templo? Agradecer. Então no momento em que as bênçãos chegarem à tua vida, agradeça. Só que no momento em qual ele foi ao templo e Jesus estava lá, Jesus diz assim para ele, não peque mais, para que algo maior não venha sobre a tua vida. Então tem coisas que a gente precisa também entender o processo da mudança, da transformação, evitar os pecados, largar a vida do pecado, né? Para que possamos ser abençoados da forma como Deus decide, né? E aí depois ele vai e diz, sabe quem foi que tu me perguntou? Quem me curou? O nome dele é Jesus. Então eu quero te dizer que Jesus ele vive e reina, para que ainda, se houver esperança dentro do teu coração, tudo aquilo que você deseja seja concretizado pelo aquele que tem todo o poder. Beijo!